Olá, bem-vindos então a esse vídeo de estreia na forma pública de um canal que, como eu apresentei anteriormente no primeiro vídeo postado, para quem está chegando agora, tem um vídeo de apresentação não só da minha pessoa, mas também do canal, de como que ele nasceu. Ele tem vídeos não listados com conteúdo de sala de aula e agora, né, estreamos aí com o primeiro vídeo público. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o debate acerca de inconstitucionalidade dessas propostas de reforma tributária que vem tramitando desde 2019 e que, em razão dessa pandemia do Covid, da situação econômica, não só do Brasil, mas mundial, tem ganhado um status maior, né, de não só de debate, mas também de novas propostas, novos estudos. Então, vamos conversar hoje sobre esse debate da inconstitucionalidade das propostas de reforma tributária que estão tramitando. Então vamos lá, na descrição desse vídeo eu vou colocar para vocês o link tanto da PEC 45 da Câmara como a PEC 110 do Senado, ambas de 2019. Também vou colocar para vocês o link do estudo do IPEA. Esse estudo do IPEA não é só um estudo, é uma proposta de reforma tributária também, muito interessante. Ali vocês vão encontrar esse debate sobre a inconstitucionalidade e a forma de resolver esse problema. Também a proposta do IPEA é uma proposta que altera menos, evita alterar a Constituição Federal, uma vez que a extinção de tributos e criação de novos tributos exige uma emenda constitucional, uma reforma constitucional, além de uma possível revisão do Pacto Federativo. Então, esse vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, fazer um grande resumo e quem se interessar, eu coloquei os links na descrição. De qualquer forma, o comentário também está aberto, podem comentar, dar sugestões e vamos aí debater sobre essa possível inconstitucionalidade. O que acontece? A tendência, que não é de agora, é uma tendência, inclusive, defendida pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, de que uma tributação ela deve incidir principalmente em consumo. Não que não tenha que incidir em patrimônio ou renda, mas há uma ideia que a eficácia maior de um sistema tributário é a ênfase na tributação sobre o consumo. E daí porque diversos países, inclusive irmãos nossos como México, Argentina, Uruguai, já possuem o IVA, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, aonde o fato gerador desse imposto é efetivamente não só aquele bem ou serviço produzido, mas todo o valor que foi a ele agregado durante essa cadeia de produção, Então é o produto final. Uma coisa bem resumida com relação a esse fato gerador. E dentro dessa ideia de um imposto incidente sobre o consumo, além do IVA ou do IVA, você tem o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. São impostos da mesma família. Há quem diga que são a mesma coisa, há quem diga que são semelhantes, mas possuem algumas distinções, de forma que não há dúvidas que fazem parte da mesma espécie de tributo. Tributos que incidem sobre uma mesma base de cálculo, sobre uma mesma estrutura parecida. As duas propostas que nós temos tramitando, tanto a 45 como a 110, elas propõem o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que, como eu disse, faz parte da família desses impostos sobre consumo. O que tem de diferente entre as duas propostas, e depois vocês vão poder olhar com calma nos links que eu coloquei para vocês, A proposta 45, a PEC 45, ela extingue com 5 tributos. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado Federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicação do Estado, o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza do município, ainda pega o PIS e o COFINS. Então, em tese aí, vocês têm essa redução,
O 110, né? O 110 ainda vai um pouquinho além. Pega IOF, pega PASEP, pega CID combustível, salário e educação. Então vocês têm aí uma redução maior de tributos que hoje existem no sistema tributário. Primeiro, tem que se entender que ambas as PECs não pretendem redução de carga tributária. O que elas pretendem é uma simplificação, né, uma melhoria na qualidade dos tributos. Como eu disse no início desse vídeo, né, a ideia é de que você tem mais eficácia, mais eficiência, mais qualidade tributária quando a ênfase é no consumo. Tributos que não sejam tão indiretos, que não produzam efeito cascata, tributos que não tenham a complexidade do ICMS, trazem uma tributação mais eficaz e mais limpa, mais eficiente. Então essa é a ideia inicial dessas duas PECs. Agora em julho vocês tiveram também a apresentação da primeira parte da proposta de reforma pelo governo federal, aonde ele nesse primeiro momento incide aí, propõe a incidência do IBS em troca do PIS e COFINS. Essa é a primeira parte. De certa forma, eles vão muito em consonância com o que o IPEA apresenta no seu estudo, né? Uma reforma gradual, por partes, modular, como eles colocam, né? Então, diferente da PEC, das duas PECs, o estudo do IPEA, ele trabalha com o IVA ou IVA, mas de uma forma dual e modular, porque ele também apresenta o IVV. Esse estudo é muito bom, porque ele explica, inclusive, o que eu estou trazendo hoje para vocês aqui, né? Esse debate não só sobre inconstitucionalidade, mas também sobre o pacto federativo. Né? O que acontece? Em maio desse ano, nós tivemos um acordo judicial entre a União e os estados, né, em sede de uma ação de inconstitucionalidade, em razão da Lei Candir, a lei de ICMS, onde, num determinado momento, houve uma alteração dessa lei, trazendo a desoneração do ICMS nas exportações. Isso atingiu estados, como atingiu também municípios, né? O município recebe aquela parcela dos 25% que o estado distribui para os municípios, né? Por meio do índice de participação dos municípios. De modo que, desde a alteração dessa lei, da Lei Complementar 87, a Lei Candir do ICMS, estavam havendo perdas financeiras desses estados por conta dessa desoneração. E essa forma de alteração, ela foi feita de certo modo impositivo. Não houve, né, uma participação efetiva dos estados nesse debate. De modo que muitos na época, e daí essa ação, começaram a debater o assunto e dizer, peraí, houve não só uma inconstitucionalidade, mas como uma certa violação do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele visa a autonomia, principalmente financeira, dos entes da federação. Vem a União de forma impositiva, há um certo atrito nesse pacto. E é esse mesmo debate que vem sendo apresentado, e vocês vão encontrar material sobre isso, com relação a essas propostas de reforma, especificamente essas duas PECs. Por quê? Porque a PEC 45, quando ela traz a ideia, né, de instituição desse IBS federal e cria um comitê gestor, onde os entes da federação vão participar, um comitê gestor parecido com o que é utilizado no regime do Simples, ao mesmo tempo, ela não permite benefício fiscal. Ao não permitir benefício fiscal, não permitir alíquotas diferenciadas entre bens e serviços a serem aplicadas por esses entes da federação, começa aí esse debate de uma inconstitucionalidade em razão do nosso sistema tributário e do nosso sistema federativo. Então não há somente uma questão de inconstitucionalidade, porque os entes da federação têm autonomia, a autonomia financeira também. Então há uma liberdade dos entes da federação em conceder benefícios tributários, isenções e outros benefícios, mas normalmente o mais falado são as isenções, e essa PEC não permite isso, então seria também essa forma impositiva de incidir uma regra para todos os entes da federação e também não poder trabalhar com alíquotas
que novamente atinge essa autonomia financeira dos estados. Então, de modo que vocês têm esse debate especificamente da PEC 45. A PEC 110 também vai com relação a isso? Sim. Apesar dela permitir a concessão de benefícios e permitir uma certa liberdade em colocação das alíquotas diferenciadas, as alíquotas são pré-determinadas, de modo que os estados podem até trabalhar com alíquotas diferenciadas, mas não podem estabelecer qualquer alíquota. Qual é o problema com relação a isso? O problema com relação a essas duas PECs é a forma como elas vêm, uma forma impositiva, né? Não havendo essa preservação da autonomia fiscal e dessa autonomia dos entes da federação em controlar e regulamentar e trabalhar aqueles tributos que a Constituição dá esse poder de competência tributária, né? Esse poder de instituir, regulamentar tributos, né? Para quem estudou tributário sabe que a Constituição não cria tributos, dá o poder de tributar, dá a competência tributária ativa. Então vem esse debate acerca dessa situação, dessa relação entre União, estados e também os municípios, quando eles também são atingidos, né? Essas PECs, elas têm um problema também, que por isso que eu mencionei esse termo de acordo que foi feito com relação ao ICMS, por conta do período de transição. A 45 até tem um período menor, mas a 110, ela coloca, a 45 tem um período maior, 50 anos de transição. A 110 é que coloca aí 15 anos de transição, porque não é só a criação de um IBS, tem que criar também tributos municipais, tributos estaduais em áreas aí de bens e serviços, para poder fazer essa readequação dessa reforma tributária à realidade brasileira. Certo? Eu peço perdão dos meus erros, eu não gosto de editar vídeo, eu gosto que o vídeo flua, tá certo? Então toda vez que eu errar alguma coisa, eu me embananar, eu peço perdão e a gente continua. E o que é legal na proposta do IPEA? O IPEA, justamente, né, um Instituto de Pesquisas Econômicas, né, de uma forma muito resumida, o nome do IPEA, né, desse instituto, ele apresenta uma reforma, uma proposta de reforma que num primeiro momento, né, numa primeira fase, vem a União e cria esse IVA federal, ou IVA federal, substituindo a sua tributação federal, o IPI, o COFINS, né? Um pouco parecido aí com essa reforma apresentada, essa proposta apresentada pelo governo federal, quando ele menciona ali a criação do IBS e a extinção do PIS/COFINS. Então, no primeiro momento, vocês têm essa primeira fase de reforma federal. E aí vem o IPEA e propõe uma segunda fase, aonde sim vai ser criado esse imposto sobre o valor agregado junto aos estados, mas por adesão. Então há uma negociação, não há uma imposição. E era isso que eu queria trazer para vocês. Eles trazem um estudo muito interessante, uma proposta de reforma muito interessante, onde eles colocam que, não, faça uma negociação, não imponha para não ter problemas futuros. Faça uma negociação, exige uma contrapartida, negocie para que, perdendo o ICMS, entre o imposto sobre valor agregado, o IVA, o IVA, nesse sistema tributário estadual. E aí há esse período de transição aonde os estados vão aderindo, né? Não há essa relação impositiva. E num terceiro momento, a proposta deles traz o quê? O IVV, né? O Imposto sobre Valor de Varejo, sobre venda a varejo, perdão, o Imposto sobre Venda a Varejo, que seria o substituto do ISS municipal. Então, você teriam, por isso que é modular, né, e dual, né, como se fossem dois impostos, um federal e um estadual do valor agregado, e depois ali aquela relação Estado-município com a criação do IVV, do Imposto sobre Vendas a Varejo. Então, é uma proposta bem interessante porque ela tenta resolver esses problemas, não só de inconstitucionalidade com relação
a instituição do imposto, as regras, não só a alíquota, mas a forma como esse imposto será instituído e arrecadado junto àquele ente da federação, né? Então não tem essa situação e também não tem um rompimento ou pelo menos um estranhamento, entre aspas, desse pacto federativo, aonde a União venha, impõe alguma coisa e depois lá na frente, de repente, vai ter que fazer um acordo para compensar perdas, porque não houve esse diálogo com os estados, né, na imposição de um imposto, né, e depois, num terceiro momento, com os municípios, na imposição de um imposto municipal. Então, isso é que é interessante com relação a essa proposta do IPEA, e isso que é interessante com relação à análise dessas propostas, porque corre o risco de resolver um problema, mas arrumar outro lá na frente, né? A partir do momento que você traz não só uma inconstitucionalidade, mas tira uma autonomia financeira, e isso pode acarretar também em incidência, né? Em afetar essa incidência de arrecadação tributária, estados e, consequentemente, municípios, né? Esses impostos que incidem sobre consumo, né, tenham base de cálculo relacionada a consumo, eles devem ser, para serem eficazes e eficientes, eles devem ter os seus caráteres de essencialidade e sustentabilidade. Então, isso é mais uma coisa que tem que ser visto na instituição, quer seja de um IBS, quer seja de um IVA ou IVA, ou de um IVV. Esses tributos, eles têm que, dentro dessa ideologia de uma tributação melhor, atender à essencialidade, né? No sentido de quanto mais essencial, menor a tributação, mais supérfluo, mais luxuoso, ou que simplesmente o caráter extrafiscal tenha que ser preservado, né? E eu não queira aquele consumo, coloca uma tributação maior. E a sustentabilidade, nós estamos na fase do desenvolvimento econômico sustentável, de modo que a tributação também tem que atender a esses requisitos. E esse é mais um debate que nós temos para finalizar esse vídeo, que, como eu disse, é um resumo, né, com relação a esse debate de uma possível inconstitucionalidade. Os tributos, em razão da função social do tributo, quase todos têm um caráter extrafiscal. A grande maioria tem um caráter extrafiscal. Tem uma finalidade, existe a intervenção do Estado para uma finalidade. De forma que esses também têm que atender a esse caráter extrafiscal. Não permitir um benefício fiscal, restringir a atuação dos entes da federação, colocando de uma forma impositiva, pode acarretar, sim, no não atendimento da extrafiscalidade. Então, esse é o debate que nós temos junto à doutrina, junto aos pesquisadores, junto às pessoas que se dedicam a estudar a reforma tributária, no sentido de tentar chegar à melhor proposta, a mais eficiente, a mais eficaz e que não atinja ao pacto federativo e à autonomia financeira dos entes da federação. No próximo vídeo eu continuo esse assunto, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.